Bom, meus amigos e amigas, boa noite para todos vocês que nos acompanham aqui. Hoje está aqui comigo aqui meu amigo Rodrigo Campos, ele que é economista, formado pela nossa gloriosa Universidade Federal de Minas Gerais. É uma alegria estar aqui com você, meu amigo Rodrigo, todos vocês que nos acompanham. Quero dizer da importância de você nos acompanhar na rede social, curtir e compartilhar essa nossa live. Nós hoje vamos falar de um assunto importante, é por isso que o Rodrigo está aqui conosco, porque essa semana nós votamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei que diz que cria a autonomia do Banco Central, mas nós estamos chamando isso de independência do Banco Central. E eu quero convidar você para nos acompanhar. E nós colocamos, o Rodrigo nos deu essa sugestão para a gente colocar um porquê, o que isso afeta na nossa vida. E eu queria, enquanto as pessoas vão entrando aqui, mais uma vez, agradecer todos que estão nos assistindo aqui ao vivo neste nosso carnaval diferente. Na verdade, é difícil a gente, né, Rodrigo, tá nessa vida aqui, em plena sexta-feira de carnaval, nós estamos usando a rede social para interagir, para conversar com as pessoas, porque, infelizmente, essa situação de pandemia que o país vive não permite que a gente tenha uma situação de festividades normalizada. Então, é uma alegria estar recebendo você aqui. Quero agradecer aqui, já está com a gente a Tônia Duarte, o Paulo Henrique, meu amigo, muito obrigado, a Paula Andréia, Marcos Alves, está cumprimentando a mim, a você também, Rodrigo, o Paulo César de Oliveira, nosso amigo lá de Cristina, lá na Mantiqueira, a Claudete, um grande abraço a você também. Todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, muito obrigado. Curtam, compartilhem, porque, como eu disse, essa semana no Congresso Nacional, precisamente a Câmara dos Deputados, nós votamos um projeto de lei complementar que tem a ver com que deu autonomia para o Banco Central. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui e você vai dizer para nós, vai tentar nesse economês explicar para nós aqui porque o que isso afeta na vida das pessoas? Por que existe o Banco Central? E qual que é a importância desse projeto de lei que foi votado essa semana aqui em Brasília? Aliás, é bom dizer que eu votei contra a autonomia do Banco Central. Viu? Bem, Odair, é um prazer estar contigo, com a sua equipe, com as pessoas que nos ouvem. Eu, nesse carnaval, sem carnaval, eu também, como com você, dessa percepção de que estar na sexta-feira, em outros carnavais, a gente estaria já tomando um chopinho, batendo um papo com os amigos, e estamos aqui batendo um papo de uma outra qualidade, o que não é melhor nem pior, né? Também é uma oportunidade de confraternizar a partir da reflexão, a partir da conversa, né? Eu acho que a gente sempre ganha dialogando de uma maneira proativa, buscando soluções para os problemas, né? E quero também te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é importante que os parlamentares eles discutam com a sociedade os temas que são abordados no Congresso Nacional, né? A democracia ela tem várias dimensões e essa dimensão horizontalizada, direto com as pessoas, eu reputo da maior importância, né? Você fez uma pergunta aí que me levou a te provocar para uma pequena história, né? A moeda, né? O planeta nem sempre teve moeda, né? Na medida em que a sociedade humana ela desenvolveu a agricultura, começou a produzir excedentes de alimentos, né? Essas famílias, há milhares de anos atrás, produziam produtos diferentes e, portanto, trocavam, né? Faziam o tal do escambo, a troca, né? Nos ambientes que depois se convencionou chamar de mercado, né? Isso era troca direta.
A partir de um determinado momento, convencionou-se criar um meio de intermediação de trocas, né? E todo mundo, de um modo geral, se lembra da história de que o sal, ele lá há milhares de anos atrás, ele era um meio de troca, ou seja, você trocava, usando o sal, produtos que famílias, que clãs, que tribos diferenciadas produziam, não é? E essa coisa foi evoluindo. Aí eu vou dar um salto de milhares de anos e chegar num momento mais moderno, no momento contemporâneo, para dizer que essa intermediação dos negócios, não é? Ela foi se solidificando, foi se constituindo como algo da maior importância, não é? E isso mais recentemente, já de centenas de anos atrás, né, se transformou na moeda, não é? A moeda metálica, depois a moeda papel, né, o papel moeda. Mais recentemente, nós já, né, começamos a abrir mão, inclusive, do papel moeda, apesar de milhões de brasileiros ainda não bancarizados utilizarem o papel moeda no seu dia a dia. Mas a gente já usa o cartão de débito, a gente já usa o cartão de crédito. Mais recentemente surgiu as tais criptomoedas. Então, você já faz transações usando algo que ainda nem todos os seres humanos do planeta conhecem com profundidade, é um tema mais complexo. Mas tudo isso, na realidade, são ferramentas de intermediação de trocas, né? E na medida que você tem a produção da moeda, né, isso suscitou, com a consolidação dos Estados nacionais, né, a criação de uma figura que, ao longo do tempo, foi se consolidando e é o nosso chamado Banco Central, né? No Brasil é o Bacen, o BC, que é o Banco Central. Né? Em outros países tem outras nomenclaturas, nos Estados Unidos é o Fed, Federal Reserve. Ou seja, são instituições do Estado, do poder público, que zelam, né, pelo monitoramento, pelo acompanhamento, pelo controle, pela fiscalização, né, da chamada moeda. Por quê? Porque, na realidade, a moeda se tornou um componente importantíssimo de política econômica, né? A política econômica, que são as ações que os governos, né, desenvolvem, ela tem basicamente três tripés. A política cambial, que é quando você calibra o preço do câmbio. O que é o câmbio? É a relação da moeda do seu país com a moeda de outros países, não é? Então, isso é a relação cambial. E como o Brasil, por exemplo, tem um fluxo de comércio, fluxo de negócios de centenas de bilhões de dólares. Então, entra e sai dólar, entra e sai outras moedas, né? O dólar é uma grande moeda mundial, mas também outras moedas são transacionadas. Então, isso gera um movimento econômico, não é, que os governos, de um modo geral, olham para ele, ficam atentos e desenvolvem determinadas políticas, que é a chamada política cambial. Uma outra ferramenta importante de política econômica, um outro pé do tripé, é a chamada política fiscal. Ou seja, os governos eles têm mecanismos, né? Seja subindo impostos, seja reduzindo impostos, mexendo com alíquotas, né? Desenvolvendo uma série de artifícios técnicos, né? De tal sorte que você estimula ou desestimula a atividade econômica. Os governos desempenham de maneira muito forte, não é, a chamada política fiscal, exatamente para se contrapor aos grandes ciclos da economia. A economia capitalista, como é uma economia de competição, é uma economia de concorrência, os agentes econômicos, não é, tanto do lado dos fornecedores, dos empresários, né, das fábricas, quanto do lado dos consumidores, eles vivem em conflito, é um conflito permanente. E esse atrito, não é, ele gera uma série de disfunções, né? E normalmente você vive crises ou excesso de oferta, você produz coisa demais, excesso de demanda quando há um estímulo ao consumo também, muitas vezes, acima do razoável, né? Então, a política fiscal ela é um componente importante nessa gestão dos ciclos da economia. Não é? Você tem esses conflitos distributivos entre o fornecedor e o consumidor, que a gente conhece, inclusive, por inflação. Inflação é exatamente isso. Ou seja, você quer comprar um produto num preço tal, ou uma mercadoria, ou um serviço, o empresário está disposto a te fornecer num outro preço. Esse conflito entre compra e venda, oferta e demanda, isso gera o atrito. Essa coisa, quando sai do controle, gera a inflação, hiperinflação, né?
E você tem um terceiro componente desse processo, que é exatamente a gestão da moeda estrito sensu, que é exatamente o objetivo do nosso debate aqui. Não é? E isso é feito no poder público em todos os estados nacionais, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, na Rússia, na China, pela autoridade monetária. No caso do Brasil, repito, chama-se Banco Central, Bacen, que já existe há décadas e que cuida de monitorar, de olhar, de fazer a gestão do volume de moeda que nós temos, do volume de dinheiro, não é, que a gente tem circulando na economia, e a interação entre moedas, tributos e câmbio, os três tripés de política econômica, é que fazem com que o país possa criar as condições para gerar emprego, gerar renda, não é, estimular investimentos, não é, combater a inflação. A gestão disso é uma complexidade, não é? E aí, passando por esse rápido histórico, né, nós chegamos no mundo contemporâneo, no mundo moderno, no Brasil de hoje, e você, como parlamentar, né, você teve aí a condição de participar e de atuar e de votar, inclusive votou não, pela formulação de uma nova norma legal, uma nova legislação que regula exatamente a funcionalidade, o papel, né, a performance, o comportamento da Autoridade Monetária Nacional, que é o Bacen. Não é? Então, em rápidas palavras, o Banco Central existe para isso, né, para regular a moeda que surgiu há milhares de anos atrás, foi se sofisticando, não é? E hoje a gente de instrumento, não é? E, para isso, você precisa, de fato, de um ente estatal, de um ente público, que é o Banco Central, para olhar, monitorar, acompanhar e interagir com as demais políticas para o bem-estar da sociedade, da economia, dos consumidores, dos fornecedores. Não é? Esse é o pano de fundo da nossa conversa. Não é? Depois a gente começa a conversar especificamente sobre o que aconteceu lá no Congresso Nacional nos últimos dias. Não é? Obrigado, Rodrigo. Eu quero aproveitar aqui, como está assistindo a gente aqui, o Davi, nosso amigo lá da Ventania de Alpinópolis. Alpinópolis. Está mandando um abraço para você. Muito obrigado. A Marta Moraes, o Léo Ramires. O Paulo Henrique está falando comigo aqui, meu amigo lá vereador lá de Cristina, falando que quer conversar comigo. Eu vou fazer contato com você, viu, Paulo? Grande abraço. Conto com as suas orações aí também. O Newton, quero também cumprimentá-lo. O Diego, nosso amigo lá de Areado também. Uma alegria falar com você, Diego. O Pierre, que é vereador lá de Itanhandu, também está nos acompanhando. Cumprimentar também o Martins, lá da Campanha, no sul de Minas também. Meus amigos da Campanha, grande abraço. Maduca, um grande abraço. O Tiago, obrigado aí pela sua participação, muito boa ideia. O Tiago está dizendo aqui, ó, coloca para nós aí, Bárbara, o que o Tiago está falando. Muito boa essa ideia de debater essa pauta. O povo, eu incluso, não entende muito bem de como funciona e é sempre bom ter especialistas falando a nossa língua. Daí eu posso fazer um comentário a propósito dessa frase? Os países europeus, já de muitos anos, e a Constituição brasileira, inclusive, permite isso, fazem referendos, fazem plebiscitos, que são ferramentas de consulta popular para determinados temas importantes do Brasil. Né? O último que a gente fez foi sobre a questão do uso do armamento, essa coisa toda. Né? Na Itália, certa vez, Odair, teve um plebiscito, imagina, consultar o povo italiano para ver se os bancos centrais deveriam ser nas províncias, nos estados, ou se deveria ser um banco central federal. Ou seja, olha que nível de debate, que nível de sofisticação. Consultaram o povo italiano para ver se a autoridade monetária ela seria provinciana, ou seja, de cada estado, ou se seria um ente federal. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um FED. E existem FEDs regionais que também interagem. Né? A questão da república nos Estados Unidos, desde a história inicial dos Estados Unidos, dos estados americanos que foram se reunindo e tudo mais, né? O componente estadual é muito forte. Né?
Então, assim, esse comentário que o amigo aí faz, Thiago. né, o Thiago, ele me suscitou lembrar desse episódio. Ou seja, na Itália, num determinado momento, há muitos anos atrás, através de um plebiscito, se consultou o povo italiano se deveria ter um Banco Central, no caso de Minas, do Brasil, seria um Banco Central mineiro, um Banco Central carioca, um Banco Central paulista ou um Banco Central federal. Né? Na Itália, eles consultaram o povo italiano a respeito disso, que eu acho que é um assunto muito técnico, de fato, para você conversar com as pessoas, mas debatendo, esclarecendo, levantando todos, vamos dizer assim, os aspectos do problema, o povo sempre terá capacidade de se posicionar. Porque tem a ver, o Rodrigo, com o poder de compra da moeda, né? Sim. Você se lembra que na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, para comprar um pão, no dia que acordava lá para ir na padaria buscar o pão para tomar o café da manhã, a hiperinflação naquele período, né, próximo da Segunda Guerra Mundial, exigia que o cidadão levasse um carrinho de mão com dinheiro para comprar um pedaço de pão. Ou seja, aquilo ali é o caso mais notório, né, de conhecimento público, apesar de, em determinados países, ter sido muito pior. A Hungria, por exemplo, é um caso histórico de hiperinflação de milhões de %. Não é? Então, isso tem a ver efetivamente com a qualidade de vida das pessoas, porque dizem respeito ao bolso. E o bolso é o ponto mais sensível do corpo, né? Se você não tiver um dinheirinho ali para comprar seu pão, você efetivamente vai passar fome. Eu me recordo certa vez na porta de casa, eu era coordenador do PROCON, fui durante 4 anos, um cidadão que estava entregando uma geladeira no prédio da vizinha virou para mim e falou assim: ô Rodrigo, por que eu vou juntando dinheiro para comprar um determinado produto e ao final desse período eu chego lá, o produto está mais caro e eu não consigo comprar? Aí eu, como economista e coordenador do PROCON, virei para ele assim: meu amigo, isso chama-se inflação. A inflação ela vai solapando, ela vai corrompendo a capacidade que você tem de comprar os produtos. Não é? E o cidadão comum, a pessoa mais simples, muitas vezes ela não sabe aplicar o dinheiro de uma maneira adequada. A classe média, que tem um pouco mais de informação, naquela época lá atrás, ou daí é jovem, mas lembra disso, existia o tal do overnight, você fazia aplicações diárias para poder manter o poder de compra da sua moeda, mas as pessoas mais simples não conseguem fazer isso. E a inflação vai corroendo o poder de compra do salário. A inflação, só para concluir, ela é fundamentalmente uma coisa nociva para o conjunto da classe trabalhadora, porque as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, elas não conseguem, não é, usar essas ferramentas sofisticadas do mercado financeiro para minimamente garantir a manutenção do poder de compra daquele dinheiro que ela tem. E são essas pessoas as pessoas que mais sofrem com a inflação alta. Portanto, inflação baixa é o ideal de todo mundo. Agora, você sabe que inflação zero é muito ruim, né, Odair? E inflação negativa, mais ainda. Quando você tem inflação negativa, abaixo de zero, ou você tem inflação zero, muitas vezes isso reflete uma economia que está letárgica, uma economia que não tem atividade. Então, um pouquinho de inflação é sinal de vitalidade, de que há conflito entre os empresários para disputar o cliente, que há conflito entre o cliente e os diversos fornecedores para comprar o produto. Então, um pouquinho de inflação, vamos dizer assim, é uma pimentinha, né, que tempera aí a atividade econômica. Inflação zero, inflação negativa, muitas vezes é um sinal ruim para a atividade econômica. Não é? Agora, inflação explosiva, aí então é para repetir o que eu falei. Aí o trabalhador é aquele que efetivamente é o mais penalizado. É bom lembrar, Rodrigo, que 60% dos aposentados do regime geral no Brasil recebem até um salário mínimo. Isso. E 80% recebe até 2 salários mínimos. Não, eu diria que essa estatística não é apenas para os aposentados, é para toda a classe trabalhadora assalariada. Algo em torno de 60%, 70% de todos os trabalhadores do Brasil recebem até um salário mínimo. Então, se você tem uma inflação que sobe 10%, 10% no mês, por hipótese, ou 10% num ano, no mês seguinte, aquele dinheiro dele vale 10% menos, ou se for uma inflação anual de 10%, no ano seguinte, a inflação ela corrompeu, ela corroeu, ela comeu 10% do poder de compra da moeda. Por isso que os governos do PT, do Lula e da Dilma mantiveram o poder de compra do salário mínimo, mantiveram o poder de compra das aposentadorias, e tudo isso aí é fundamental
para que as pessoas consigam minimamente comprar aquilo que compraram no ano anterior. Não é? Porque se você não corrige, não é, o salário mínimo, não corrige a aposentadoria, não corrige o BPC, o benefício de programação continuada, que é uma política pública para as pessoas mais humildes, efetivamente a inflação vai comendo, mesmo que a inflação seja baixinha, mas mesmo 2%, 3%, 4%, se você ficar 10 anos sem fazer a correção, no final de 10 anos, aquilo ali significou muito dinheiro que saiu do seu bolso e foi para o bolso de alguém. Agora, é importante dizer, então, o seguinte, bom, a principal tarefa do Banco Central é controlar a inflação, então? É isso que nós estamos dizendo? A principal tarefa do Banco Central é dito na lei, é previsto na Constituição da República, e de um modo geral é assim nos países, a atividade precípua, a atividade fundamental, a atividade essencial da autoridade monetária, que é o Banco Central, né, que é o implementador da política monetária de um país, é controlar a inflação, é controlar o nível de preço, é exatamente controlar, né, esse conflito inerente ao capitalismo, que é uma sociedade de competição. O capitalismo não é uma sociedade de colaboração, é uma sociedade de competição. Né? Então, os empresários, os fornecedores brigam para te vender um produto, você briga com ele para comprar aquele produto a um determinado preço, ele quer te vender num preço mais alto. Esse conflito que gera a inflação, ele faz com que o Estado, né, o ente público chamado Banco Central, ele atue exatamente sobre esse conflito para que você diminua, né, o nível de inflação. Né? De uns anos para cá, alguns bancos centrais internacionais, eles têm incorporado, né, vamos dizer assim, medidas secundárias decorrentes da política monetária. Um olhar para, por exemplo, a atividade econômica, o nível de atividade econômica, que é medido pelo chamado PIB, Produto Interno Bruto, que mede tudo aquilo que foi produzido no ano anterior em termos de mercadorias e serviços num país, né? E também, muitas vezes, para um nível de geração de emprego. O FED americano, a legislação americana, ela já contempla isso há algum tempo, né? Essa medida ela foi incorporada agora nessa alteração legislativa que houve no Congresso Nacional, né, dando ao Banco Central, em caráter secundário, em caráter subalterno, em caráter, vamos dizer assim, lateral, né, também uma obrigação de ter um olhar para o nível de atividade e o nível de emprego, né? Mas continua sendo essencialmente zelar pelo nível de inflação. E para isso também, Odair, as pessoas já devem ter ouvido falar nas chamadas metas inflacionárias, né? De uns anos para cá, o que tem acontecido? Você projeta um nível de inflação que você acha que é um nível de inflação razoável para o Brasil ou para o país, né, levando em consideração uma série de aspectos, né? Você fixa, portanto, uma meta a ser alcançada nos 2 ou 3 anos subsequentes, né? Você coloca uma banda para cima ou para baixo, exatamente por causa daquilo que eu expliquei. O capitalismo é uma sociedade, é um modo de produção competitivo, você tem atrito entre fornecedores e consumidores. Então, você fixar uma meta rigorosa é algo, vamos dizer assim, fantasioso. Você não consegue acertar ali, né, na mosca. Então, você fixa uma meta e fixa uma banda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? E a autoridade monetária ela vai administrando, né, a sua política monetária de tal sorte que ela persiga aquela meta, né? Então, nos últimos anos, a gente teve um nível, uma meta de 4,5%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. E, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, daqui a 2 anos isso vai cair para 3,5%, né? Vocês me perdoam aí se os números não são corretos, mas, de qualquer maneira, é uma meta um pouco mais rigorosa, com uma banda também menor. Então, né, a expectativa é de que o Banco Central brasileiro, daqui 2 ou 3 anos, ele persiga uma meta mais rigorosa para que a inflação fique num nível menor, não é? Rodrigo, mas aí essa é a questão, então. Então, se o Banco Central tem um compromisso e a missão institucional de fazer o controle da inflação, mas este controle inflacionário, ele não pode ser secundarizado em relação à preocupação do governo de gerar emprego e renda para a população.
Sim. Esse é o problema da autonomia do Banco Central. Claro. Porque Aliás, eu você... achei muito interessante, não é? Desculpa te interromper, só para fazer um comentário sobre como é que essa informação foi veiculada nos últimos dias no Brasil. Na realidade, o que se aprovou no Congresso Nacional foi a independência do Banco Central. Não é? A autonomia operacional ela já existia. Né? Os dirigentes do Banco Central eles tinham no seu dia a dia, os seus afazeres lá por dever de ofício, autonomia para zelar pela busca das metas, do cumprimento das metas. Então, a autonomia operacional já existia. O que se aprovou agora foi a independência. Só que a imprensa brasileira, eu não sei se intencionalmente para dar uma distensionada nesse assunto, todas as capas de jornal falaram que foi aprovada a autonomia do Banco Central. Não foi. Se você fosse assim, rigoroso com a gramática, não é? Com o vernáculo, efetivamente nós aprovamos um Banco Central independente. Ele vai ter pessoas eleitas, não é? O presidente da República indica ao Senado, o Senado aprova, passa por uma sabatina, tem que ter um currículo mínimo. Não é? Essa pessoa vai ter um mandato, não é? Esse mandato ela só perde em situações extremas, ou de morte, ou de renúncia, ou quando a pessoa ficou impossibilitada por alguma doença, ou cometeu alguma falha gravíssima que levou, inclusive, a alguma punição judicial. Não é? Então, e além disso, vai ser escalonado. Você vai, a cada ano, você vai trocando. Portanto, você tem agora no Brasil um Banco Central independente. E a imprensa está dizendo isso. E o mandato não vai coincidir com o mandato do presidente da República. Não. Por quê? Por que não vai coincidir? Porque a ideia... aí é que o voto no presidente da República e esse presidente da República não vai poder indicar o presidente do Banco Central. Qual que é o modelo mental, o mindset que justifica esse tipo de proposta? É que você tem que ter independência para zelar pelo poder de compra da moeda. Só que isso não é uma coisa neutra, isso não é uma coisa isolada. A política monetária interage com a política fiscal, interage com a política cambial, interage com a política de investimento do país, seja do Estado, seja dos agentes privados, dos empresários brasileiros e estrangeiros. Ou seja, a política econômica é uma coisa complexa, articulada. São variáveis múltiplas que você vai administrando em função de uma estratégia de governo, de um governo que, numa democracia, é eleito pelo povo. Não é? Claro. Então, quando você dá uma independência ao Banco Central, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: zelar por uma inflação baixa é um objetivo nacional permanente, para usar um termo lá da época da ditadura militar. Né? Sobre esse objetivo, você tem técnicos que são absolutamente competentes tecnicamente para zelar para que isso aconteça, não é? E você faz isso de uma maneira completamente independente, ou seja, se você precisar interagir com a política econômica do governo nas suas outras dimensões, não é? E aquelas autoridades eleitas agora, da maneira como eu expliquei aqui, com a autonomia que vão ter, com a independência, né, que vão ter de zelar pela inflação, daí, cá para nós, elas vão um pouco se lixar efetivamente, né, para as outras políticas econômicas, se elas entenderem que aquilo que elas estão fazendo entra em choque com as demais políticas econômicas. Então, elas, para cumprir a sua obrigação, vão zelar para uma política monetária que poderá, por hipótese, poderá gerar muito conflito, não é, com o governo. Isso pode acontecer, não é? E aí, para a gente não ser parcial, assim, num sentido infantil e tosco, isso vale tanto para governo de direita quanto para governo de esquerda. Ou seja, essa independência do Banco Central, ela pode potencialmente gerar conflitos com as políticas econômicas que o governo eleito pelo povo decidir implementar. Como é que você faz essa transação, essa negociação, essa conversa? Não é? E mais, não é? Essa ideia de que você faz um banco independente exatamente para ser independente da política, independente do Estado, independente do governo eleito, do Poder Executivo, liderado por um presidente da República eleito pelo povo, para ficar independente à política, e aí eles tratam a política de uma maneira rebaixada, como se política fosse uma safadeza, uma sacanagem o tempo todo, que não é, não é? Eles usam esse tipo de argumentação ideológica,
né, para dizer o seguinte: não, nós temos que ficar num castelo fechado, não é, e protegido para poder zelar pela política inflacionária, pela política da moeda, né, pelo controle da moeda, não é, para não sofrer influência dos políticos, ou da política, ou do poder público, não é, exercido, no caso do poder executivo, pelo mandatário com voto popular. Mas aí, Odair, o risco dessas autoridades serem pressionadas pelo mercado financeiro, pelo mundo empresarial, não é? Porque muitas vezes agências públicas, não é, são capturadas pelos seus fiscalizados, através de mecanismos perversos, né, mecanismos sutis e muitas vezes mecanismos desavergonhados, propina, corrupção, não é? E tem um caso muito grave, especificamente com relação à questão da política monetária, é que muitas vezes você recruta nos bancos, nas financeiras, no mercado financeiro, executivos qualificados, tecnicamente competentes para exercer o mandato. Esse cidadão ele fica lá durante o mandato dele e depois ele volta para o mercado. Que nível de relacionamento, de conversa, de articulação de bastidores, né, de informação. Aí, o que você faz? O que o legislador faz em termos de peso e contrapeso, para dar um equilíbrio nisso? Ele cria a figura, né, que foi incorporada na legislação brasileira, da quarentena. Mas uma quarentena de 6 meses. 6 meses o cara tira férias, vai passear na Europa, depois volta e um grande banco contrata. Né? Tem vários ex-presidentes do Banco Central, diretores do Banco Central, que hoje são presidentes de bancos privados. Ou seja, ele que fiscalizou, agora está trabalhando com quem é fiscalizado. Eu, pessoalmente, acho que essa quarentena, né, porque cá para nós, Inês é morta, virou lei. O presidente da República vai sancionar, se é que já não sancionou. Né? Então, assim, essa quarentena, Odair, ela tinha que ser, no mínimo, equivalente ao mandato daquela pessoa. Se ela ficou 4 anos lá, devia ficar 4 anos fora do sistema financeiro, para se distanciar das informações, porque o mundo é muito dinâmico, então 4 anos é um período muito razoável para que as pessoas, né, se distanciem das suas relações. Né? E eu fiz um post esses dias, e eu gostaria de citar aqui um economista chamado Raul Prebisch, um economista argentino, que quando ele saiu da presidência do Banco Central da Argentina, convidaram ele para ser banqueiro. E ele recusou. Por uma questão ética, ele recusou e foi ser professor da universidade. Mas aquilo foi uma postura ética dele. Né? Foi vamos dizer assim, uma atitude de uma pessoa que achava inadequado, equivocado, errado, ele largar uma autoridade monetária que tem um poder fenomenal, né? E ser banqueiro. E por que tem esse poder fenomenal? Porque o capitalismo, Odair, Hilferding, Lenin, teóricos do início do século passado, já diziam dessa dimensão financeira do capitalismo. Né? Hoje, algumas estatísticas indicam que para cada unidade de moeda internacional, vamos falar em termos de dólar, para cada dólar que existe em mercadoria real, o que é mercadoria real? Camiseta, óculos, cortina, livro, estante, carro, fábrica. Para cada $1 de economia real, eu já vi determinados estudos que falam em $70 de moeda, que ficam girando no mercado financeiro. Não é? No capitalismo, tudo vira mercadoria, inclusive a própria moeda. A moeda virou um business, virou um negócio em si. Não é? Então, você gera derivativos, você faz operações sofisticadérrimas com computadores poderosíssimos para poder ganhar girando essa moeda. Então, a moeda ela é um componente decisivo do capitalismo moderno. Né? Quem regula isso? O Banco Central. O Banco Central é independente. Com independência. Esse poder, Odair, isso não é pouca coisa. Tá certo? Aí, por exemplo, voltando ao assunto da quarentena, se você tem uma quarentena mais alongada, você diminui, você mitiga, você minimiza o risco daquele cidadão ser capturado, não é, pelo agente fiscalizado, pelo mercado financeiro, pelos bancos, pelas financeiras. Não é? Então, efetivamente, eu diria que o banco independente ele tem este problema. Né? Ele tem esse problema, né, de você ter um potencial desalinhamento com os governos eleitos pelo povo. Não é? A Maria Luísa Mendonça está mandando essa pergunta para nós aí. Essa autonomia não pode prejudicar os governos e as políticas voltadas aos mais pobres?
É isso que nós estamos falando. É um risco implícito. Né? Eu até fui, vamos dizer assim, eu tentei ser imparcial ao dizer que esse risco vale para governos de direita, que tem menos compromisso popular, e governos de esquerda, que tem mais compromisso popular, com políticas públicas de caráter social, emancipatórios, né, geração de emprego e renda, não é? Fortalecer o mercado de consumo interno. Não é? Normalmente, os governos de esquerda têm mais compromisso com isso que os governos de direita. Não é? Isso é uma questão de perfil ideológico, isso é uma coisa histórica, não é secular. Não é? Então, efetivamente, isso pode acontecer. Ou seja, você pode ter uma autoridade monetária que, para zelar pelo nível de inflação com metas, né, tendencialmente cada vez mais apertadas, ele pode desenvolver uma política monetária tão rigorosa que o governo vai ter muita dificuldade de fazer determinadas políticas emancipatórias. Isso pode ser muito bacana num país rico, como a Suíça, como a Alemanha, que o nível de distanciamento do mais rico e do mais pobre, essa coisa já está... E o nível de vida daqueles mais pobres já é um nível de vida mais, vamos dizer assim, decente, as pessoas já têm um padrão de vida mínimo necessário para ter uma vida decente, mas num país como o Brasil, você ainda tem dezenas de milhões de pessoas que literalmente passam fome, não é? Que literalmente têm dificuldade de conseguir um emprego. Não é? Ou seja, os governos têm que desenvolver determinadas políticas que zelem por essas pessoas. Como os governos de esquerda têm mais propensão a cuidar desse público, desse tipo de gente, né, que é o trabalhador rural, da indústria, do serviço, né? Como a esquerda tem mais propensão a fazer isso, se ela encontra um governo, um banco central dirigido por pessoas que sejam visceralmente contra desenvolver políticas públicas nesse sentido, você pode ter uma tensão complexa, você pode ter efetivamente um conflito lá adiante, e não venha me dizer que é em prol de uma inflação baixa, né? Porque, na realidade, o problema da inflação não se dá apenas pela gestão da política monetária, não é? Você tem aspectos outros de toda a política econômica que interagem com isso. Você pode, por exemplo, diminuir o nível de tributo cobrado, de tal sorte que, mesmo que você tenha uma política monetária mais ortodoxa, mais rigorosa, você consiga, por exemplo, estimular atividades econômicas que gerem emprego, que gerem renda e coisa que valha. Então, essas coisas elas precisam ser articuladas. Não é? Essa questão da independência... Imagina se você faz agora o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, independente. Ele vai definir da cabeça dele o nível de imposto que ele vai cobrar, os tributos que ele vai cobrar das pessoas físicas e das pessoas jurídicas em função de um... Sumiu a sua voz, Rodrigo. Né? Nenhum país do mundo até hoje fez, porque é um absurdo. Não tem cabimento isso, porque a política econômica de per si, ela naturalmente, ela precisa articular todo esse ferramental em prol de uma sociedade que seja capaz de gerar emprego, capaz de gerar renda e que tenha a menor inflação possível para isso acontecer. Rodrigo, outra questão que eu queria chamar a atenção de todos que nos acompanham, mais uma vez agradecendo aqui quem está nos mandando mensagem, o Thiago está agradecendo aqui as palavras. Quero agradecer aqui, não vai dar para responder todas as perguntas, mas o Léo Ramires mandou aqui, depois a gente pode responder para você, Léo. O Léo está tratando a questão de tributos. Eu acho que era bom a gente, uma hora, discutir aqui só um pouco sobre a questão de tributos, impactos... Vai vir aí uma reforma tributária, né? A reforma do Banco Central, você sabe que tem 30 anos que corre no Congresso Nacional. A reforma tributária, chamada reforma tributária, também já teve várias versões e também tem muitos anos que vai se discutindo isso. De fato, é um assunto interessante para a gente conversar mais adiante. Uma questão que eu queria tratar aqui, depois eu volto a complementar quem está mandando mensagem, quero mais uma vez agradecer todo mundo que está mandando mensagem, eu vou fazer questão de ler aqui oportunamente, então muito obrigado. Quem está compartilhando a nossa live também, mas eu queria perguntar, Rodrigo, que você falasse para a gente também um pouco do reflexo e do papel do Banco Central dos juros, em relação aos juros que são cobrados pelos bancos e o impacto isso tem na economia nossa. Olha, Odair, esse é o rabo que balança o cachorro. Efetivamente é isso.
Não é? Eu comentei aqui que a economia moderna é uma economia financeira. Não é? O dinheiro, ele efetivamente é o grande, vamos dizer assim, o grande agente, né, do fluxo de riqueza do planeta. Não é? Brasil, Estados Unidos, Europa, no mundo inteiro é isso. Não é? E, particularmente, o nível da taxa de juros, que é a remuneração, não é, daquele dinheiro que é emprestado pelo banco, ele é, no Brasil, escorchante. É uma coisa absurdamente alta. Ou seja, você tem no Brasil, eu me lembro que certa vez eu vi um cheque especial da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, não é? Cobrando 20% ao mês das pessoas. Imagina hoje, Odair, a inflação brasileira subiu um pouco nos últimos meses, ela está por volta de 3,5%, 4%. Não é? O cheque especial, ele foi agora tabelado em 8%, que até o governo de ultradireita, liberal, do atual presidente da República, ele resolveu fixar um teto no contexto da pandemia, porque aí o problema foi profundo demais, até esse governo ele resolveu fazer, mas fixou em 8%, daí. 8% é o dobro da inflação anual do Brasil. 8% ao mês, né? 8% ao mês, para uma inflação anual que não chega a 8%. Então, assim, o nível da taxa de juros no Brasil é absolutamente escorchante. Né? Se está assim agora que a Selic é 2%, o que é a Selic? Selic é o preço básico do custo financeiro da economia. Em cima desse custo financeiro, né, que é a tal da Selic, né, você ainda incorpora o ganho do banco, você incorpora a rentabilidade daquela pessoa que emprestou para o banco emprestar para os outros. Né? Você tem ali uma série de despesas administrativas que o sistema financeiro tem. Não é? Diga de passagem, o Brasil já teve mais de 1 milhão de bancários. Hoje tem entre 300 e 400 mil por causa da tecnologia, que foi destruindo o posto de trabalho. Não é? E há quem projete, tem consultorias internacionais que falam que daqui 15, 20 anos os bancos não terão mais pessoas. Será tudo feito por computador. Então, assim, os custos vão diminuindo, mas o juro não cai. Não é? Por que não cai? Porque é um nível de, vamos dizer assim, de manipulação do mercado de moeda que tem uma determinada característica. Os 5 ou 6 maiores bancos do Brasil, eles têm 70%, 80% dos ativos. Ou seja, né, senta em torno de uma mesa 5 ou 6 banqueiros, né, e eles combinam estratégias de posicionamento no mercado que, mesmo que não tenha a característica de um oligopólio, que pode ser denunciado com base na lei lá no CAD, mas tem determinadas estratégicas, né, muito habilidosas que geram esse nível de preço da moeda, que é os juros, né, absolutamente absurdo. Não é? E aí, como é que você ativa uma economia? Por que os Estados Unidos é a potência que é? Por que as economias europeias são a potência que são? Porque o dinheiro lá é barato. O cidadão se endivida porque ele sabe que vai dar conta de pagar as dívidas. O Rodrigo está falando, me lembrei aqui agora do nosso saudoso José Alencar. Sim. Que bradava o tempo inteiro, como senador e vice-presidente da República depois, bradava o tempo inteiro contra o que ele chamava de aluguel do dinheiro. Pois é, você sabe que o presidente da República tinha até algum tempo atrás, não sei se ainda tem, a prerrogativa de que com a caneta dele ele autoriza entrar um banco internacional no Brasil. Então precisa da caneta do presidente da República para autorizar que um banco entre. Aí, quando vem um grande banco internacional para o Brasil, fico eu pensando aqui, né? Oferta e procura, disputa capitalista. Não, agora esse cara vai entrar no mercado e vai ajudar a derrubar a taxa de juros. Nada! Pouco tempo depois, ele já entrou, já ajustou e está cobrando de nós todos o mesmo nível, não só, né, dos juros, dos empréstimos, mas das tarifas bancárias. Porque esse é um fenômeno que as pessoas precisam entender. Quando a inflação era muito alta, né, os bancos ganhavam fundamentalmente com o giro desse dinheiro e cobrando juros absurdos. Né? Na hora que a inflação cai, eu costumo dizer que comprando real, tudo caiu na real. Aí, efetivamente, a inflação foi diminuindo, essa coisa foi acontecendo, o que é bom, não estou criticando, é positivo, inflação baixa é fundamental, principalmente para o trabalhador,
não é? Claro. Mas o que foi acontecendo? Os banqueiros eles foram perdendo rentabilidade nas aplicações financeiras, olha que cobrando 8% ao mês, não é? No cheque especial, no cartão, e nas outras linhas de crédito os valores também são altos, apesar de serem menores, mas de qualquer maneira os bancos começaram a cobrar nas tarifas dos serviços prestados. Então aumentou muito o faturamento dos bancos quando a inflação foi caindo, com faturamento nas cestas de serviço, né? A emissão do talão de cheque, o acesso a você a um terminal, né? A emissão de um cartão, tudo isso tem um custo e o banco cobra de você. Eu quero até aproveitar um parênteses para dizer que esse assunto é um assunto muito delicado, porque as pessoas precisam fazer análise dos custos dos serviços que os bancos oferecem, fazer pesquisa para escolher bancos mais baratos, não é? Quando eu coordenei o Procon de Belo Horizonte durante 4 anos, eu debati com um diretor do Banco Central lá em Curitiba, no Encontro Nacional de Procons, e disse a ele o seguinte: cada banco rotula um serviço de uma maneira diferente. Então, o cidadão não consegue comparar serviços para definir qual que é o mais barato. Então, por exemplo, uma determinada tarifa que ele cobrava de um determinado serviço, num determinado banco chamava tarifa ABC, no outro banco o mesmo serviço chamava tarifa ZYH. Ou seja, não havia como comparar. Eu atuei firme nisso. Alguns anos depois, o Banco Central atuou, regulamentou. Então, hoje, todos os serviços prestados pelos bancos, eles têm a nomenclatura semelhante. Quando você entra numa agência, tem lá uma folha com centenas de serviços prestados. Se o cidadão quiser fazer pesquisa, ele consegue fazer pesquisa, né? Mas lá no Procon, daí, nós descobrimos que tinha um gerente, não era apoiado pelo dono do banco, não. De fato, eram funcionários subalternos, gerentes e funcionários do banco. Eles iam tirando 1 centavo, 2 centavos da conta de cada cidadão e colocava lá outros. As pessoas não conseguiam identificar quem eram os outros, a inflação era muito alta. No fim das contas, esses caras roubaram milhões das pessoas. Eu atuei junto com a Delegacia de Ordem Econômica de Minas Gerais e esses caras pararam na cadeia, né? Isso me suscitou fazer esse movimento que, muitos anos depois, gerou essas tabelas de harmonização dos conceitos, de padronização das nomenclaturas, exatamente para que o cidadão possa ele comparar banana com banana, porque senão ele acaba comparando banana com abacaxi, não entende o que está acontecendo, e o banco vai levando aí fortunas e fortunas adiante, licitamente e muitas vezes ilicitamente, foi o caso dessa quadrilha que atuava lá no Triângulo Mineiro. Olha para você ver, você que nos acompanha aqui também, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que quando você vai votar para presidente da República, hoje, você vai votar num presidente da República que não vai escolher quem vai fiscalizar os bancos do país. Porque o mandato desse cidadão não será coincidente. Esse é o problema dessa dita independência do Banco Central que nós votamos. O Nelson Barbosa, que é um economista famoso, inclusive foi ministro aí de um determinado governo do PT, o Nelson Barbosa, ele sugeriu, não é, mas foi voto vencido e agora Inês é morta, já virou lei, ele sugeriu que o presidente do Banco Central fosse o primeiro indicado pelo presidente da República eleito. E depois fosse escalonando essas transições, não é? E ele também defende quarentenas longas, não essas quarentenas... O que nós estamos falando, então? Foi votado, é por isso que eu votei contra essa proposta essa semana. Nós estamos falando que a escolha do fiscal, que é um banqueiro, dos outros bancos, não vai ser submetida ao voto popular. Porque quando o presidente da República... Olha que eu não apoio o presidente aí, o Jair Bolsonaro, de forma nenhuma. Mas eu respeito a vontade da maioria do povo brasileiro, que escolheu um presidente da República. Daqui se Deus quiser, 2 anos, não, menos de 2 anos, nós vamos escolher o outro presidente, vamos trocar esse aí. E até lá, nós temos que respeitar. E quem elegeu esse aí, o povo que elegeu esse, não terá a oportunidade de escolher o presidente, o próximo presidente do Banco Central. Essa é a esquizofrenia que nós estamos vivendo nesse momento. Só para reforçar, a política monetária ela é o guiso do gato, porque a economia capitalista ela é uma economia financeira. O controle do fluxo de dinheiro controla o fluxo da economia. Não é à toa que
você tem tamanha importância dada ao Banco Central, que suscita, inclusive, esse movimento que levou à independência dele. Ninguém fala em independência do gestor da política cambial, ninguém fala em independência do gestor da política fiscal, não é? Na realidade, do ponto de vista de política econômica, a política monetária, o controle do nível de inflação, do preço dos juros, ele tem essa essencialidade, porque a elite econômica, ela entende, ela percebe que por ali você controla tudo. Não é? Efetivamente, por ali você controla tudo. Não é? E aí, se é para que aconteça, não é? Aí o jogo democrático impõe tal peso e contrapeso. Então, por exemplo, a ideia de você eleger o presidente do Banco Central, né, no primeiro momento, você ter quarentenas alongadas, você ter mecanismos que consigam mitigar o risco dessa independência do Banco Central, gerar uma contradição, muitas vezes explosiva, com o governo, isso poderia ter sido feito, não é? Mas não foi. Quem sabe aí vocês parlamentares, ao longo do tempo, façam ajustes, né, o que não é impeditivo, é possível que vocês criem maioria para fazer ajustes e a gente vá, né, melhorando essa condição que se implantou no Brasil nos últimos dias. É isso aí, Rodrigo. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de falar com você, de ter você aqui com a gente nessa... Eu que agradeço a oportunidade. Nessa nossa live. Eu quero agradecer aqui as pessoas que mandaram mensagem, perguntando aqui. Aqui, ó, Ades Oliveira. Um grande abraço, meu amigo Rodrigo, e muito bom saber desse equilíbrio e um termômetro que nos faz avançar a nível do Brasil. Parabéns. Muito obrigado. A Alice Carvalho, o Zé Marcos, muito obrigado. Paulo Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Virgínia Castro, muito obrigado. O Carlão, o Marcos Almeida, o Maduca Crispim, muito obrigado aqui. De forma que eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa sexta-feira de carnaval. Eu pedi aqui para a Bárbara, para ela colocar uma marchinha de carnaval da cloroquina. Digamos assim, é cômico, mas infelizmente é trágico. Nós temos um presidente da República que não incentivou o isolamento daqueles que precisavam, não garantiu que as pessoas... Eu estava vendo, Rodrigo, que a China, e na China, o governo chinês bancou, forneceu a seus cidadãos internet gratuita, acesso a dados gratuito, porque as pessoas ficassem em casa, que nós estamos agora durante o Ano Novo Chinês, né? Sim. Então, eles fazem uma festividade grande no Ano Novo deles. Durou uma semana. Eles pagaram para que as pessoas ficassem em casa, garantindo o isolamento social, e nós tivemos uma condução do enfrentamento à pandemia por parte do governo Jair Bolsonaro totalmente errática, dando sinais controversos, não harmonizou a luta dos municípios, dos estados, com a luta nacional para o enfrentamento da pandemia, o que, infelizmente, gerou muitos problemas. Mas, como nós estamos numa sexta-feira de carnaval, eu quero aproveitar aqui e dividir com vocês essa marchinha sobre a cloroquina. Infelizmente, essa cloroquina tão falada que os estudos apontam que ela não tem eficácia e eficiência no combate ao coronavírus, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Fabricante, eu vi que o próprio fabricante desse medicamento diz que não serve para o Covid. Então, nós vamos lá, que essa marchinha vem da blogueira do fim do mundo, é uma comediante. Vamos assistir essa marchinha e, assistindo-a, nós encerramos essa nossa live. Rodrigo, muito obrigado pelo papo leve, suave.
Eu um tema tão agradeço. difícil, mas é importante que a população tome ciência daquilo que nós votamos aqui no Congresso Nacional e qual a consequência dessas medidas no cotidiano da vida das pessoas. Muito obrigado. Pela iniciativa. Solta aí, ô Bárbara. Um abraço, pessoal. Alô, unidos da cloroquina, aglomera! O Brasil virou um paraíso e eu não preciso de ninguém falando mal. Já tô legal dessa gentalha que acredita na ciência e que vê interferência na Polícia Federal. Ai, vacina, esse papo de vacina Tem nada a ver. é uma coisa do passado. E eu quero é me entupir de cloroquina e gastar 15 milhões comprando leite condensado. Comigo não, ninguém me engana. Não tem mais corrupção e eu sei que a terra é plana. Comigo não, ninguém me engana. Não tem mais corrupção e eu sei que a terra é plana. Eu nego que sou negacionista. Apenas sou bem informado. Na vacina tem um chip comunista. O meu tio mandou um zap onde isso é comprovado. Minha tia também. E quem se recusa a ver Acabou a mamata. sofre contra o meu Brasil. Vai. Só porque não vive mais de Rouanet. Eu não sei o que é Rouanet, mas li no zap do meu tio. Pega a grana do auxílio, põe no meio do centrão. Põe. Deus proteja o filho 01 do capitão. Deixa a máscara pra lá, vem brincar o carnaval. Se o calor tá de rachar, o que há? Uma rachadinha não faz mal. Pega a grana do auxílio, põe no meio do centrão. Deus proteja o filho 01 do capitão. Menino bom. Deixa a máscara pra lá, vem brincar o carnaval. Se o calor tá de rachar, o que há? Uma rachadinha não faz mal. Rodrigo. Seria cômico Viva o se não humor! fosse Viva o trágico. humor! Oi? Viva o humor! O humor muitas mas vezes seria- explica mais as coisas do que um belo discurso. Exatamente. Infelizmente, é a dura realidade que nós vemos no Brasil ultimamente. Grande abraço, bom carnaval, até a Bom próxima. carnaval sem carnaval para todos.